Boa, rapaziada. Depois de muito tempo a gente tá voltando aí com um tutorial pra vocês. Dessa vez a gente vai permanecer firme aí. Tá fazendo aqui pra vocês hoje um novo fade em V. Fechou? O cabelo dele é bem denso, bem escuro, como vocês podem estar vendo aí, ó. Vou dar uma viradinha aqui. Eu tô sozinho aqui pra filmar, então tá um pouco difícil. Mas ó, ele tava no americano. No americano não, ele tava no Moicana. Aí a gente vai estar mudando agora pro low fade. Fechou? Vou estar mostrando pra vocês como fazer na técnica de 2 pentes, igual eu sempre fiz aí. Vambora. Aí, rapaziada, a gente vai começar aqui com o dedo acima da orelha. Ó, igual a gente sempre fez. Ó, a gente vai fazer com o dedo acima da orelha aqui, ó. Como que o corte vai ser em V, a gente vai abaixar um pouco a nuca dele, vai medir o occipital aqui, ó. Ó, a gente vai medir o occipital dele, tá bem aqui. E vamos fazer uma linha reta bem aqui nessa parte aqui, ó. Ó. Uma linha reta não, uma linha na vertical, pra gente poder conectar com aquela parte de lá, que a gente já marcou aqui. Não tem problema daqui ter ficado mais baixo ou mais alto, ó. É só a gente pegar e conectar, ó. Ó. A gente encontrar essa primeira marcação aqui com a marcação da parte de trás, ó. Arrancar um pouco desse cabelo aqui, ó. Já pode até tirar aqui, ó, como ele vai passar shave, não tem problema. Como essa parte do cabelo aqui tá muito grande, fica ruim mesmo na hora de a gente for marcar. Tem gente que gosta de marcar com a máquina de corte. Se for o caso, fosse marcar na maquininha de corte, não teria esse problema de não ter marcado direito naquela parte ali. Eu vou deixando aqui, raspando bem, deixando bem baixinho, para na hora que eu for passar cheio, os cabelos saírem todos certo. Sempre esfregando bem a maquininha no couro da cabeça dele para tirar bem esses pelinhos pequenininhos. Olha lá. Agora a gente vai marcar o outro lado. Aqui eu só vou acertar um pouco, ó, tirar esses cabelos que tá aqui também passando um pouco, ó. Aí fazendo a linha reta. Certinho? Aí agora pra gente marcar o outro lado, para saber que ficou certo, é só a gente fazer essa mesma medição aqui com o dedo acima da orelha dele, no lado de lá pelo espelho. A gente olhar lá no espelho lá e medir aqui a mesma coisa, ó. Um dedo acima da orelha, ó. Mede certinho, ó. E desce. Ó. Não tem problema se caso passar um pouco. Eu só vou arrumar a câmera aqui direito para não ficar focando no espelho e já volto. Agora, rapaziada, a gente continua a marcação aqui. A gente vira ele um pouco, baixando o médio occipital aqui de novo, ó. Mede bem o occipital dele aqui. E conecta, ó. Pra quem não sabe, rapaziada, o occipital é esse ossinho aqui que tem na nuca, sabe? Se você fazer o corte na marcação certinha, na reta desse ossinho occipital, o corte nunca vai sair torto. Porque aqui é o osso dele, é o do crânio dele. Então se você tá alinhando junto com o crânio dele, o corte vai sair reto, entendeu? Pra não ficar aqueles cortes que um lado tá maior que o outro. O disfarce parece que tá torto na cabeça do cliente, entendeu? É só vocês medirem certinho que não tem problema disso acontecer. Fechou? Agora vamos raspar aqui de novo desse lado. Ó. Vamos marcando bem essa aqui, ó. Fazendo bem essa linhazinha aqui pra não ter problema. Ó. Ó, raspa bem. Deixa bem baixinho para na hora que a gente for passar a shave não ter problema. Fechou? Ó. Aqui vamos fazer um pouquinho melhor, que tá um pouquinho diferente. Vamos subir um pouco mais do que do outro lado. Aí, rapaziada, pode ver que a marcação ficou certinha. Tá vendo? Alinhadinha certinha. Agora vamos à parte do disfarce. Aí, rapaziada, a shave minha que vocês já conhecem, ó. Tá focando aqui pra vocês poderem ver ela. Quase derrubei ainda, lá.
Tá passando ela aqui agora. Fuck it, ayy, kill my enemy, dropping the beat. Fuck it, ayy, this selection, I shit up a shame. Suck up my day, bitches are repetitive, suck up my day. Pocket so late, shout out to thirst, casa de carinho. Uma dica muito importante para vocês quando for passar a shave, não ficar forçando muito o couro do cliente, porque tem cliente que pode ter irritação. Então o que eu costumo fazer? Eu passo primeiro a parte de cima assim, ó, só encostando na cabeça do cliente, ó. Depois que a parte de trás eu dou uma forçada bem pouco assim, ó, bem pouquinho mesmo, para não dar irritação. E depois que eu passo a shave, eu gosto de passar o pós-barba. Aí, rapaziada, o que eu gosto de passar é esse pós-barba aqui, ó, da Infinity, ó. Ele é muito bom, mano. Fechou? Ó, eu coloco num papelzinho que fica ali em cima mesmo da bancada. Passo um pouquinho aqui, ó. Espalho bem no couro do cliente, ó. É mais para tirar aquela irritação. Às vezes você vê uns clientes quando você passa a shave, fica com um pouco de foliculite. É por conta da shave que eles têm alergia. Você passando um pós-barba, querendo ou não, é um álcool, né? Aí ele tira essa irritação da pele. Fechou? Aí, ó, passa um pouco, só para não dar irritação. E vamos pro corte agora. Rapaziada, como vocês sabem, a máquina que eu uso, o a vapor edição limitada, eu fiz a review dela aí para vocês. A máquina que eu mais estou usando ultimamente. Ó, vamos embora então. Zero alta com a marcação de um dedo, ó. Sempre jogando para fora, fazendo movimento em C. Ó. Como o dele é um low fade, por mais que tem gente que gosta do low fade um pouco mais baixinho assim, ó, ele particularmente não gosta tanto quando fica muito baixo assim. É quase um mid o dele, mas é um low fade ainda assim, porque a aresta vai ficar bem escura, vocês vão ver aí até o final. Marcação de um dedo, igual eu sempre fiz, ó, sempre jogando bem para fora, ó. Essa parte de trás dele aqui tá muito mais densa que essa parte aqui, como que eu falei para vocês que eu tava fazendo moicano. Então a gente vai ter que dar uma desbaçada a mais nessa parte aqui na hora da tesoura. Zero alta, grossura de um dedo, ó, como vocês podem ver, um dedo. Sempre seguindo o formato do corte, ó, em V, então vocês vão cortar descendo, ó. Sempre. E sempre fica de frente para o que vocês estão fazendo. Ó. É como o celular tá no tripé, não dá para vocês verem, mas eu sempre tô de frente com o que eu tô fazendo, eu nunca fico de lado. Tipo, eu tô passando a maquininha aqui e eu tô olhando para essa parte aqui, ó, onde tá minha mão, a parte de trás. Não pode, você tem que ficar de frente com o que você tá fazendo. Vocês não fazem nada errado. Zero alta, põe na zero intermediária, só em cima da linha, passou em cima da linha reto, passou dela, joga para fora, faz um movimento em C. Fechou? Ó, a mão bem leve, só segurando a maquininha com as pontas do dedo. Ó, coloca a orelha dele um pouco para trás aqui para não machucar. Penteio, agora eu vou com a zero baixa, só em cima da marcação, para ela sumir. Eu vejo que muita gente comenta nos vídeos que tem dificuldade nessa marcação aqui, rapaziada. Pra mim é a mais fácil de tirar a marcação da zero, mano. Ó. Só polir bem, tem a mão bem leve, mano. Passar de ladinho a maquininha assim, ó. Que não fica marca. Baixa um pouco. Ó. Volta aqui com a zero alta pra dar uma conferida. Ó. Pra ver se tirou tudo mesmo. Intermediária. Ó. Toca a pontinha, vira ele um pouco. Zero alta aqui de novo. Intermediária. E baixa. Agora a gente vai vir com o pente 1,5. Agora com o pente 1,5 na alta. Marcação de um dedo também. Sempre jogando ele para fora, fazendo movimento em C. Ó. Criando essa marcação aqui, mas para ela não ficar muito escura. Ó. Ó. Sempre jogando para fora. A gente vai criar essa marcação, só que não tão escura, não tão evidente. Claro que na parte de trás vai ficar um pouco mais marcado por conta que o cabelo dele tá mais denso. Fechou? Olha lá. Marquei na 1,5 alta. Deixa eu virar um pouco a câmera aqui. Marquei na 1,5 alta. Agora a gente vai vir com ela na intermediária.
Ó, tem que falar na intermediária, jogando sempre pra fora. Uma dica que eu dou pra vocês, rapaziada, pra vocês não demorar tanto pra cortar, é o que eu falo, é a mesma coisa que eu falo pros meus alunos. Passa, ó, uma, duas, três vezes, penteou e vai pro outro lado. Uma, duas, três, penteou e vai pro outro lado. Porque se ficar muito tempo assim, ó, o couro dele vai começar a ficar vermelho e vai acabar machucando o cliente, tá ligado? Vocês vão demorar demais na hora do corte. É uma forma de dar uma acelerada para quem é iniciante, entendeu? Ó, na alta eu já passei, agora eu passo na intermediária, de novo, ó, jogando para fora. Agora eu passo na baixa, em meia. Ó. Só em cima dessa linhazinha aqui, ó. Posso fazer um movimento C jogando para fora. Penteio, faço a mesma coisa. Agora eu vou vir com o pente meio na alta, com a mão bem leve mesmo com ele, rapaziada. Pra vocês não fazer buraco nenhum. Ó, inclina um pouco a cabeça do cliente, com ele na alta, ó. O pente 1 meio alto substitui o pente 1 baixo. Por isso que a gente não, nessa técnica aqui não usa o pente 1. Ó. Joga pra fora, ó. Passa reto na marcação, passou da marcação, joga pra fora. Com a mão leve, sempre. Ó. Só pra dar uma clareadinha. Com a mão muito leve mesmo, rapaziada. Se sentiu cortar, escutou cortar, joga a maquininha pra fora fazendo movimento em C. Ó. A mão bem levinha mesmo, mano. Ó. Passa bem com ele na alta para não ter perigo. Ó. Agora vem com ele na intermediária. Só em cima de onde vocês estão vendo umas linhazinhas. Ó. Não pontilhar não, eles tem que pontilhar. Penteia para baixo e vem com ele na baixa agora. O pente meio baixo, rapaziada, funciona como se fosse uma zero alta. Entendeu? Então é só para dar umas polidinhas mesmo, tirar bem pouco. Ó. Não vai abusar e subir muito com ele. Ó. Na parte onde a gente passou os pentes, já tá todo praticamente disfarçado. Ó. Só aqui bem baixinho mesmo, que tá com a marcação escurinha. A gente vai limpar bem. Olha lá. Pode ver, só tá esse degrauzão aqui nessa parte de cima. Aqui nessa parte de cima aqui a gente vai vir com a tesoura de desbaste. Fechou? Mas ó, de resto até a parte de trás, essa parte tá suave. Marcação nenhuma onde a gente passou a marca. Agora vamos pra tesoura. Agora aqui, rapaziada, ó, a gente penteia pra baixo com essa partezinha fininha do pente. Penteio todo pra baixo. Ó, vou virar ele um pouquinho aqui só e vou ajeitar a câmera aqui. Tá vendo que ficou bem evidente essa marcação aqui, ó. Vocês podem estar passando uma 3 alta, média e baixa que vai subir essa marcação aqui. Mas como a gente está usando a técnica de apenas 2 pentes, a gente vai usar a tesoura. Desbaste. Entendeu? Essa tesoura que eu uso aqui desbaste é da Omi, rapaziada. Não é uma marca desse pentezinho aqui, ó. Fechou? Vocês acompanham, vocês sabem que esse pente aqui tá comigo desde o início, mano. Esse pente tá comigo, eu acho que vai fazer uns 4, 5 anos já, mano. E só quebrou um pouquinho dessa cerda aqui, tá na hora de eu comprar outro já. Mas esse pente aqui foi o melhor que eu usei até hoje, mano. E o único também. Esses pentezinhos de carbono. Fechou? Vamos agora passar a tesoura. A gente vai pentear todo o cabelo para baixo. A gente vai fazer como se fosse um pente corrido. Nessa parte que o degrau tá evidente, a gente pega aqui, joga para fora, ergue ele, tá vendo? Ele tá aqui, ó. Corta só as pontas dele, ó. Dá uma, duas, três tesouradas e penteia. Ó. A gente vai fazendo isso, ó, com calma, não precisa de pressa, ó. Até vocês verem que a marca sumiu. Tá achando que tá puxando um pouco, não tá saindo? Aí vocês vão usar a parte mais fina do pente, ó. Deixa tesourada e penteia pra baixo, ó. Deixa tesourada e penteia pra baixo, ó. Até vocês verem que tá harmônico o corte. Fechou? Ó. Vocês podem estar fazendo também o point cut depois que você passou toda de desbaixo e achou que ainda assim tem umas partes que tá mais escuras. Vocês vão e faz o point cut, ó. Tá vendo que aqui já tá sumindo já a marcação? Ó. Penteia pra cima e faz tipo um movimento em seco pente, ó.
Deixa só as pontinhas do cabelo que você quer cortar pra fora do pente e passa a tesoura. Porque se vocês fazerem assim, passar a tesoura aqui, ó, vocês vão fazer buraco no corte. Entendeu? Vão tirar cabelo demais, ó. Ó. Pentei assim, vai vendo onde tem degrau pra tirar todos. Vou dar uma aceleradinha aqui no vídeo aí. Aqui agora, rapaziada, depois que a gente passou a tesoura em tudo, a gente vai desenhar um acabamento. Aí depois o que ficar a gente volta com todos os outros pentes pra gente tirar as partezinhas pra dar uma polida no corte, entendeu? Tirar as partezinhas que ficou ainda. Eu gosto de fazer assim, tá ligado? Não é que a forma certa, é o jeito que dá certo pra mim, eu mostro pra vocês apenas a forma que me dá resultado, entendeu? O que importa é o resultado final, não importa a forma que vocês for fazer o corte. Fechou? Olha lá. Aqui o acabamento, bem pouquinho aqui, ó, sem entrar muito, ó. Só usa a partezinha do canto da máquina de acabamento, ó. Ó. Limpo bem essa parte aqui, ó, a máquina de acabamento, e depois eu passo a gilete. Por que eu gosto de fazer isso? Porque pra mim, rapaziada, quando eu faço o acabamento, eu consigo ver melhor o corte por inteiro, com ele mais ou menos finalizado, pra mim poder ver onde tem marcação, entendeu? Olha lá, tá vendo? Fiz o acabamento, eu consigo já analisar onde tem marcação. Pra mim, tem uma marcaçãozinha bem aqui de leve, ó. Fechou? Então a gente vai voltar o pente meio aqui. Na verdade, a gente vai passar todos de novo. Pente 1,5 e pente meio. Fechou? Olha lá, ó. Agora com o pente 1,5 na alta, a gente vai passar de novo, ó. Tá vendo que tá tirando os cabelinhos? Foi o cabelinho que ficou. Ó. Pentei. Pentei de novo. Intermediária. Pentei, passei intermediária. Vou na baixa agora. Ainda assim tem uns cabelinhos aqui pra mim ainda vai ficar, mas que só vai sair no pente meio mesmo, ó. E é só na parte da frente que pra mim tá um pouco marcado, porque na parte de trás pra mim já tá perfeito. Pra mim já tá perfeito essa parte aqui. Agora vamos com o pente meio na alta, ó. Vou pontilhando com a mão bem leve, eu vou subir um pouco mais do que eu subi na primeira vez, pra mim tirar um pouco essa marcação. Toda vez que eu subo, eu tento usar apenas essas, deixa eu ver se tento usar só essas 3 sardinhas, ó, do meu dedo pra cá, ó, pro lado de cá. Fechou? E vou subindo. Com a mão leve, ó. Só pra tirar mesmo a parte onde que eu tô vendo que tá mais escura. Entrei pra baixo e vou fazendo isso, ó. Até sumir. Agora eu vou passo ele inteiro, ó, na alta. Entrei pra baixo. Ó. Vou pontilhando. Agora eu vou com ele na intermediária. Ó. E passo na baixa. Aqui ainda assim que tá um pouquinho escuro, só vou fazendo assim, ó, com ele na alta. Jogando bem pra fora e com a mão bem leve. Fechou? Tá pronto agora o corte, rapaziada. A gente só vai passar a gilete agora no acabamento. Ó, dá uma passadinha aqui, porque tem uma manchinha aqui pra mim. E é isso. Ó, agora aqui, rapaziada, como vocês sabem que eu faço um pouquinho de shave, ó. Passo aqui no acabamento dele, penteio pra baixo. Estico bem a pele, passo só a pontinha da parte da frente, ó.
só pra limpar mesmo. Ó. Dou uma desenhada com a mão levinha. Ó. Aí aqui eu dou só uma encostadinha aqui, ó, que ele não gosta de tirar muito. Ó. Tentei eu sempre pra baixo, tirando bem antes de passar. O acabamento fica bem feitinho. E, ó. Bem limpo. Agora, rapaziada, eu gosto de fazer assim, ó. Esticar bem e passar contra. Ó. O acabamento ficar mais definido ainda. Ele fica mais evidente quando a gente faz isso. Olha lá. Ainda assim, pra mim, aqui eu tô vendo uma marcação, ó, bem aqui. Então eu vou voltar com o pente 1,5 de novo, até sair. Ó, vou voltar com ele aqui na alta. Só usando a ponta dele. Pentei. Vou passando até sumir. Fazendo movimento em C e sempre com a mão leve. Alto, intermediário e baixo, a gente vai voltando. Vamos polir o corte inteiro para o corte ficar perfeito. Ó. Ó. Não tem problema, rapaziada, voltar com os pentes para você poder polir o corte, entendeu? Isso não é problema nenhum, isso aqui você tá polindo o corte, certo? Ó. E às vezes passa mesmo uma marquinha ou outra, passa do que você queria, é só você voltar para você poder tirar ela. Olha lá, agora saiu. Essa parte aqui parece que tá marcado, mas é sombra da luz aqui, ó. Quando eu ergue ele assim, é uma sombra. Tá vendo? Corte limpinho, rapaziada, ó. Dá pra vocês usar essa técnica no dia a dia de vocês, ó. Fácil de fazer com apenas 2 pentes. Deixa eu dar uma rodada nele aqui. Ó. Baixa a cabeça um pouco. Olha lá, ó. Certo? Vamos pro outro lado agora. Aí, rapaziada, esse lado aqui eu vou fazer um pouco acelerado. Porque o mais pra mostrar é mais um lado só, rapaziada. O outro é mais pra vocês poderem ver como que eu faço no dia a dia. Fechou? Então vou dar uma aceleradinha em algumas partes no vídeo, mas o segmento é o mesmo. Ó, zero alta. Grossura de um dedo. Sem medo de subir. O medo geralmente que vocês têm de subir, rapaziada, é que para deixar o corte ficar marcado. Ó, penteio. Intermediária. E baixa. Só em cima da linhazinha que ficou, ó. Nessa parte eu volto também, põe um pouco na alta, para dar uma polidinha. Penteio, vou vir com o pente 1,5 agora. Pente 1,5 na alta, jogando sempre para fora. Ó. Fazendo movimento em C, preservando essa parte aqui, ó. Sempre para fora, preservando. Intermediária e baixa. Ó, dá uma rodadinha nele um pouco aqui, ó. Focando ele lá no espelho, mas tentar focar mais aqui no corte, ó. Tá vendo? Vou botar ele aqui de novo. Agora aqui, rapaziada, a gente vai voltar com o pente. Voltar não, a gente vai passar o pente meio na alta, ó. Fazendo movimento em C, ó, jogando bem pra fora, ó. Tomando cuidado para não subir muito ele, sempre com a mão leve, ó. Sempre onde a gente vê que tem uma marcação, a gente vai passar o pente meio jogando bem pra fora, certo? Lembrando que o pente meio, eu costumo falar que o pente meio ele é 3 em 1, mano. Porque, tipo assim, ele na alta, pra mim, ele é a mesma coisa que é um baixa. Na baixa, ele é a zero alta. E ele na intermediária, pra mim, ele é realmente o pente meio, tá ligado? Ó. Então aqui pra mim, ó, é a mesma coisa.
Pente meio alta, na intermediária. Ó. Só as pontinhas, dando a pontilhada bem nas partes onde eu acho que tá muito escuro. Ó. A mão levinha, rapaziada, bem leve mesmo a mão, ó. E agora na baixa. Ó, volto com ele na alta para dar uma polida na parte de trás. Ó. Baixa um pouco a cabeça. Passando bem aqui, ó. Sempre voltando, zero alta, médio e baixa. Fechou? E sempre pontilhando. Tirando todas as marcaçãozinhas que tiver. Aí agora a gente vai vir com a tesoura. Demorou? Rapaziada, ó, a gente penteia, mesma fita, joga pra cima, vai passando só nas partezinhas que tá mais escura. Sempre jogando pra cima. Certo? Sempre vai penteando. Aí, ó. Sempre preservando a aresta, que ele quer um pouco mais escuro, ó. E é isso. Certinho, ó. A gente penteia pra cima. Vai fazendo um movimento em seco pente. Ó. Agora a gente vai pro acabamento. Agora, ó, penteou pra baixo, mesma fita de antes, ó. Dá uma tiradinha aqui. Ó. E faço o acabamento dele. Sem entrar muito, só dá uma limpadinha mesmo. Ó. Agora a gente vai passar um pouquinho de shave e passar gilete. Agora a gente passa um pouquinho de shave aqui. Limpa um pouquinho ele, ó. Penteio sempre para baixo. Estico bem a pele, ó. Vou fazendo meio círculo do pezinho dele. Olha lá. Bem feitinho. Aqui a gente só dá um toquinho bem de leve, ó. Penteio pra baixo. Depois que a gente fez o pezinho, ó, a gente vai ver que tem umas partes na tesoura que ainda assim tá mais escuro, ó. Tá vendo essas partes? A gente volta e vai polindo. Ó, sempre penteio pra baixo de novo. Jogo pra cima, que eu achei que tá escuro. E vou polindo, ó. Certo? Vou arrumando. Olha lá, ó. Já tá melhorando já. É só saber onde passar mesmo, rapaziada. As partes tá mais escuras, você ir polindo, dando uma olhada. Fechou? E é isso, ó. Vou dar um 360 no corte dele aí e já eu volto. Aí, rapaziada, ó. Com apenas 2 pentes, ó. Olha o jeito que ficou o corte, ó. Baixa a cabeça. Ó. Em ver certinho, eu particularmente não gosto, depende do cliente, né, mas como ele é meu cliente já de uma cota, eu tô ligado já. Mas tem mano que não gosta quando fica o V muito pontudo assim, ó. Aí eu dou uma disfarçadona nele, fechou? E é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Eu vou dar uma disfarçada aqui na barbinha dele, pra não ficar assim, ó. Vou até fazer agora, no ao vivo aqui, pra vocês poderem ver. Se ficar meio desalinhado é porque eu tô segurando o celular na mão agora. Alta, média e baixa. Aí agora eu vou passar os pentes. Ó, na alta, um a meio na alta, intermediária e baixa. Ó. Só para não ficar com aquela marcação bem escura na barba, fechou? Espero que você tenha gostado aí. Se inscreva e deixe seu like aí. Tamo junto. Comenta aí o que vocês achou também.